Nós estamos aqui, segundo bloco, começando o programa Respostas. Que bom que você permaneceu aí, né? Que bom. E nós queremos agora já ir para o trabalho, né? Porque nós buscamos sempre iluminar seu caminho, trazer assim uma luz, sobretudo para aquelas grandes dúvidas, aquelas perguntas que você tem no seu coração, né? E nós vamos começar o nosso trabalho exatamente respondendo perguntas, e para isso que a gente está aqui, né? Aliás, agradecemos sempre a participação de vocês, né? Um número sempre mais expressivo. E eu gostaria de agradecer ao apoio, né? Ao apoio que vocês estão dando ao programa Respostas, né? Mas a gente pode receber sugestão, elogios, mas também críticas, tá? A gente está sempre disposto a aprender, está sempre disposto a melhorar, tá certo? Para que o programa fique cada vez melhor para vocês, que a gente possa de alguma maneira, de maneira bastante modesta, mas buscando, né, nesse desejo, nessa vontade de contribuir com esclarecimentos, né, com luzes, né, que a gente busca exatamente para quê? Para uma tocha, né, para nos orientar no caminho, tá? E nós vamos para as nossas perguntas. O Luiz Felipe, obrigado Luiz Felipe pela sua participação. O Luiz Felipe escreve lá do centro, do bairro Centro. Vemos hoje o fundamentalismo religioso, que acaba dividindo as opiniões na igreja. É isso que acontece mesmo? Olha, Luiz Felipe, infelizmente, eu vou ter que dizer sim à sua pergunta, tá? O fundamentalismo, existem fundamentalismos de diversas vertentes, né? De diversas dimensões. Tem o fundamentalismo político, o nacionalismo é uma forma de fundamentalismo político. As ideologias, quase todas, elas desembocam, né, em um fundamentalismo. E os fundamentalismos religiosos, eles existem, né? Nós bem que sabemos que já vai fazer 20 anos daquele trágico 11 de setembro, né, onde nós percebemos que ali um fundamentalismo religioso como motivação, se bem que pode ser até que tenha sido um pretexto, mas o fundamentalismo religioso ele é um perigo sempre à espreita das comunidades, né? E veja, só que nós podemos dizer também, falar, Luiz Felipe, de um fundamentalismo religioso dentro do mundo cristão? Sim. Os fundamentalismos, eles volta e meia aparecem, e sobretudo com a construção de pensamentos fechados em si mesmos, a construção de bolhas. Toda bolha é fundamentalista. Por quê? O fundamentalismo é uma deturpação da realidade, ou é uma leitura tão clara, né, da realidade, que é como se a pessoa tivesse assim, se colocado no lugar de Deus, né? O fundamentalista não interpreta a Sagrada Escritura. Por quê? Porque a letra em si é já o próprio Deus. Se esquece que a palavra de Deus é um livro, né? E Deus está acima da sua palavra, inclusive. É Deus que dá vida à sua palavra. E aí todos os fundamentalismos, você vai perceber que exatamente porque eles se centram numa ideia hermética de um conceito, ele é excludente. E por ser excludente, necessariamente ele é bélico. Ou seja, o fundamentalista precisa sempre de um inimigo. Ele tem que ter alguém para combater. Não é um bem a procurar, não é uma boa nova a anunciar, mas é um herege que eu estou buscando. Todo fundamentalista, no lugar de estar procurando o anúncio da boa nova, ele coloca em primeiro lugar a caça às bruxas. Vejam, o fundamentalista, se ele sabe qual é a verdade, ele precisa destruir quem não tem. E quem está com a verdade? Ele. Então, a certeza que o fundamentalismo tem, ela é destruidora. Porque ela é incapaz de diálogo, ela é incapaz de ver, o outro precisa ser destruído. Precisa ser destruído, porque se eu estou com a verdade, adivinha com o que você está? Sobrou para você a mentira. Sobrou para você o erro, né? E é interessante a gente perceber que essas dinâmicas, às vezes, estão sendo favorecidas, sobretudo pelas redes sociais, né? Grupos que vão se formando em torno de ideologias, mas é interessante que se considere ideologia só do outro, né? Só do outro. E aí todos nós podemos perguntar, mas eu
Tem resquícios de pensamento fundamentalista dentro do pensamento de cada um de nós? Existe esse perigo. Mas atenção que ninguém aqui está dizendo que nós não tenhamos que ter uma clareza de fé, que nós não tenhamos que ter uma identidade, mas não é uma identidade que destrói a alteridade do outro. O respeito, né, pela liberdade religiosa. A liberdade religiosa não é um conceito civil, é um conceito religioso para nós. Fica muito claro que nós não queremos um Estado teocrático, mas nós queremos um Estado que dê a nós o direito de exercer e de viver, de celebrar o nosso culto e a nossa fé, né? Então você percebe que todo fundamentalismo ele mistura religião e política, tá? E poder. E as ideologias todas servem aos fundamentalismos de plantão, né? Então a gente podia sim dizer que o fundamentalismo ronda todas as religiões, tá? O fundamentalismo ronda todos os partidos políticos, né? O que você percebe? Quando começa a aparecer um fundamentalismo dentro dos partidos políticos, né? Quando ele não consegue mais viver dentro... Por que a democracia é um problema para o fundamentalista? Porque o fundamentalista é o pensamento único, né? O que é o comunismo? É um fundamentalismo, né? O nazismo, fascismo, é uma forma de fundamentalismo. O que é raça pura? Se tem uma raça pura, quem que eu tenho que perseguir? A outra raça, né? Então, todas as formas, existem visões sociais fundamentalistas, né? Quando a gente acaba transvestindo de ideologia, divisão de classes, né? De modo a dizer que o ser humano é mais se ele tem mais, ou se ele é de um determinado bairro, se ele tem uma determinada roupa. Você percebe que o fundamentalismo, ele destrói, né, a natureza humana, a pessoa humana. E aí a gente tem que tomar cuidado, porque todo pensamento fundamentalista, a primeira coisa que a gente tem que ter presente é isso, ele é destrutivo. Ele quer destruir a alteridade do outro, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado. É óbvio que nós cristãos, o fundamentalismo cristão, não é comparado aos kamikazes, ao fundamentalismo de um aspecto islâmico. E nem todo mundo islâmico é fundamentalista, tá? Existem escolas, existem correntes dentro do próprio mundo muçulmano. E a gente precisa o quê? Combater os fundamentalismos com informação, né? Com formação. E a gente precisa tomar muito cuidado, porque algumas certezas se tornaram tão evidentes que acabaram destruindo a vida de muitas pessoas, né? O que é o nazismo? O nazismo trabalhou muito na cabeça das pessoas com uma propaganda e uma publicidade assim, que chegava a níveis altíssimos, de modo que as pessoas começaram a pensar que o judeu não é gente, que o judeu é um bicho. Isso para vocês verem numa dinâmica. Então, o fundamentalista tem que criar um monstro, tá? Se ele é o Deus, tem que ter um monstro, né? E aí a gente precisa também entender que, por outro lado, a gente não pode justificar o direito à pluralidade de ideias ou o discurso da tolerância àquilo que é intolerável. Tudo que começou a destruir o outro não pode contar com a nossa tolerância, tá? Nós temos que ser intoleráveis ao que destrói o outro, ao que não aceita a alteridade do outro, a diversidade, a pluralidade. Mas atenção, aqui é diferente de um relativismo, onde no fundo nada tem razão, nada tem fundamento. Mas de qualquer forma, fundamentalismo nunca será uma resposta suficiente, ou diria, nunca será uma resposta cristã ao problema do relativismo, da falta de uma base ética e de um fundamento moral para a nossa vida em sociedade, né? Então é isso, Luiz Felipe. Eu espero que a resposta, de certa forma, tenha contribuído com as suas reflexões. Eu não trouxe nenhuma fórmula de bolo aqui, né? Você percebeu que eu trouxe mais provocações. Você também tem que começar a pensar aí como é que tem se manifestado dentro da vertente cristã o fundamentalismo, né? Eu tenho ouvido coisas esses dias na TV ou nos vídeos que eu juro para vocês, se tivesse a tecla desver, olha,
Se tivesse a possibilidade, né, por exemplo, discurso de justificação da submissão da mulher, eu falo para vocês que eu tenho profundo respeito pelo mundo protestante histórico, do protestantismo histórico, tá? Profundo respeito até pelo mundo pentecostal, mas eu acho que o mundo pentecostal, sobretudo o mundo neopentecostal, se perdeu. É uma caricatura em muitos aspectos do cristianismo, né? Eu vejo, não dá, eu não consigo ver que estamos cultuando o mesmo Deus. Nós não conhecemos o mesmo Cristo, tá? São visões fundamentalistas, né? O cara levar, né, expor assim diante de um público enorme, né, falando que o filho, que as filhas têm que ter, não pode ter um curso superior acima do marido. Dizer, o que é isso? Fundamentalismo. Nas câmeras, assim, todo mundo vendo, né? E o que é pior, que o espírito machista, a ideologia machista brasileira, no fundo, tem muita gente que concorda com isso, né? Aí tem que criar um monstro. Qual que é o monstro? Que também, infelizmente, se tornou uma ideologia, o feminismo. Eu concordo com vocês que uma parte do feminismo se tornou fundamentalismo, sem problema. Mas o feminismo traz pautas importantes. Tomar cuidado. Tem coisas aí que a gente precisa mudar na nossa cabeça, sim, senhor. Tá? A gente precisa tomar muito cuidado com isso. Por quê? Porque no fundo, o que você vê? Um macho frágil. É um macho com medo da mulher. Porque no fundo é a manifestação de uma fragilidade. Por que você tem que se sentir superior à mulher? Qual é o problema? Vai cair seu órgão genital? Desculpa falar assim. Porque a sua esposa, de repente, não sei, foi promovida, mas você não tem que se alegrar com ela. Se ela pegou um outro caminho da vida, se ela teve uma formação, e vocês sabiam que o Brasil, o número de mulheres que estão na faculdade é infinitamente maior do que o homem. O que nós vamos fazer amanhã? O futuro da sociedade? Agora você vai se sentir menos homem em casa porque a sua esposa fez um curso. Mas, gente, onde nós vamos parar? Vocês estão vendo? Ah, tudo bem, o cristianismo não é aquele tipo de fundamentalismo que vai lançar míssil, que vai pegar a arma. Não, disso nós não podemos ser acusados. Mas existe um fundamentalismo ideológico dentro do cristianismo, sim. E ele é terrível, porque ele está exercendo muita influência. O fundamentalismo cristão está exercendo influência muito grande em personalidades e dirigentes da nossa nação. Isso é perigoso, é muito perigoso, né? Qualquer tipo de fundamentalismo, qualquer tipo de radicalismo tem que ser erradicado da nossa sociedade. Porque senão nós vamos destruir a democracia, né? A democracia é esse espaço que, com toda a dificuldade que nós temos, sem dúvida alguma, concordo plenamente com vocês, mas nós temos sim que tomar cuidado, porque um certo cristianismo está se mostrando fundamentalista, tá bom? Tomar cuidado com essas coisas aí, pelo amor de Deus. Muito bem, qual o real sentido de uma novena? Por que fazer? Quem não gosta está errado? Vejam, novena está no nível não da devida obrigação do cristão, no sentido assim, deixa eu te explicar. Novena é uma devoção. O que é uma devoção? Os católicos fazem novena o quê? Para reforçar a sua fé, para viver momentos mais fortes de espiritualidade. Se você faz novena de um santo, né, você se coloca através desse santo em comunhão com Deus, então as novenas são boas, né? Novena vem de 9, mas o que é refletido durante uma novena? Tem textos bíblicos, tem a vida de um santo que foi iluminada pelo Evangelho, que de certa forma se tornou um testemunho para nós. Por quê? A verdadeira devoção, eu digo sempre, é a imitação. É viver como aquele santo. É seguir aqueles passos, porque aqueles passos nos levam a viver uma face iluminante da presença cristã, do testemunho cristão. Agora, por outro lado, gente, o que tem que tomar cuidado sempre? Devoção é uma coisa boa, mas o devocionismo é um desvio da dimensão devocional. Mas eu digo que ninguém é obrigado a fazer nenhuma novena, tá? O cristão o critério é pessoal, tá? Pessoal no sentido de que essas novenas vão te ajudar na sua espiritualidade? Ótimo, parabéns.
mas ninguém é obrigado. Quem não gosta está errado? Não é que está errado. Não gostar significa que você está criticando o outro que faz. Deixa o outro em paz fazendo. O cristianismo, o catolicismo, tem lugar a novena.